Bom, pessoal, como aqui a maioria sabe, nós temos uma escritório de advocacia aqui em Brasília. É uma atuação muito plural, mas tem uma atuação nossa que reputo seja o nosso carro-chefe enquanto atuação jurídica, é a atuação na área imobiliária, mas com ênfase, né, nessas ações sobre vícios construtivos. É uma atuação, modéstia à parte, já de grande evidência aqui no DF, reconhecida, inclusive, com grandes, em favor de grandes condomínios, né, corporativo, residencial. E a gente tem notado que cada vez mais esses vícios construtivos, patologias construtivas, eles têm sido, os casos têm sido aumentados, entendeu? Então, a gente se focou nesse assunto. O Dr. Yuri atua nessa área, que está na área de frente desse tema, e a gente tem visto mesmo que o número de casos só aumenta. Eu, eu sou do Sul, né, estou aqui há 9 anos, mas eu posso imaginar que esse resultado, né, de tantos vícios construtivos nas edificações seja também fruto de um passado não muito recente, que quando o DF foi tido como o maior canteiro de obras do país, né? Então, enquanto se lançava, antes do boom imobiliário, 2 imóveis, empreendimentos por ano, mudou-se para 10 empreendimentos por ano. Então, quer dizer, você aumenta o seu número de empreendimentos, mas diminui na qualidade. Por quê? Porque você não tem efetivo, não tem uma equipe técnica para dar qualidade, como davam 2 empreendimentos por ano. Então, você acaba fragilizando todo o cuidado que seria dado numa edificação. E aí, passou-se o tempo e começou a aparecer muitos empreendimentos com os vícios construtivos, né? Então, e eu acho que, como é uma obra muito complexa, é natural que, quando se entrega um empreendimento, que vai aparecer situações pontuais a serem reparadas, né? Mas o problema é quando a empresa ela não faz o pós-obra. Bom, esse introito aqui, essa atuação nossa é uma atuação que está sempre alinhada com quem? Com o engenheiro civil, com uma equipe de engenharia Arquiteto. diagnóstica, né? Não é possível adentrar essa esfera do direito sem que tenhamos o quê? Uma equipe técnica qualificada, né? Uma equipe que entenda, de fato, essas nuances da engenharia civil. Nós apenas fazemos o seguinte: nós pegamos esse entendimento da engenharia civil e damos um controle jurídico em cima do estudo que é feito pelos engenheiros. Tá? Passo a palavra agora para o pessoal da Examine. A Examine é aqui nossa parceira, né? Atua conosco em parceria em alguns empreendimentos e temos total confiança no trabalho que essa empresa desempenha. Rafael e Paulo, fiquem à vontade em falar um pouco da Examine. Ok, pois bem, a Examine é uma empresa de engenharia diagnóstica. Essa é a terminologia empregada e difundida pelos profissionais da área, que basicamente se preocupa em checar uma infinidade de itens para que as construções sejam entregues adequadamente, dentro daquilo que se pagou, em termos técnicos, e que também tenham uma vida útil com desempenho adequado. E para isso precisa de um engenheiro civil, que no caso sou eu, mas precisa também de outras disciplinas, né? Que assim, coloquialmente se fala, cada um no seu galho, para dar esse atendimento especializado. A Examine tem a constituição ainda de um arquiteto, de um engenheiro mecânico e de um engenheiro eletricista, e para cada edificação, cada um vai dentro da sua expertise analisar tudo que é relevante nas edificações. O Paulo pode falar um pouquinho da área dele, até porque a ideia da empresa foi dele. E isso que é um diferencial da Examine. E dificilmente se encontra no mercado de ter essas 4 especialidades atuando sempre. Foi uma ideia do Paulo, que foi colega meu numa das pós-graduações que cada um de nós fez, e que tem dado muito certo, né? Quando você vai conversar de fachada, tem lá um arquiteto que trabalhou com isso. Quando vai conversar de estrutura, um engenheiro, quando tem uma questão de aquecimento, que muitas vezes precisa de alguém
que é engenheiro mecânico, a gente tem um engenheiro mecânico. Quando é uma questão um pouco mais sensível, a do sistema elétrico, a gente tem um engenheiro eletricista. Isso sempre. O que a gente tem de diferencial é a nossa rotina, né? Sempre oferecer isso. Paulo? Acho que falou bem. A ideia foi durante o curso, inclusive, que a gente percebeu aqui que uma colega nossa precisava fazer um recebimento de uma obra e naquele momento não encontrou alguém que pudesse fazer isso para ela. E eu fiquei com isso na cabeça e logo depois a gente teve um exemplo também da necessidade de você ter várias especialidades para poder fazer esse recebimento, né? E aí a gente foi pensando alguns ótimos profissionais e conseguiu juntar a equipe e a gente tem as 4 especialidades para poder fazer essa vistoria, essa inspeção, seja a necessidade que tiver a construtora ou o condomínio. Sim. Maria Luísa? Sim, é importante essa fala do Rafael e do Paulo sobre a abrangência, né, e a inclusão de várias especialidades na empresa, porque é o que a gente verifica, né, que os vícios eles têm extensões não só de estrutura, de fachada, mas questões muito mais complexas, que é importante que tenha uma pluralidade de profissionais para verificação, né, e para auxílio técnico seja para manutenção, seja para as inspeções, sobretudo, né. Então, meu nome é Maria Luísa, o Rodrigo já me apresentou, algumas pessoas aqui ainda não me conhecem, eu sou sócia do escritório, do Rodrigo e do Yuri, e a gente já vem há um tempo atuando nesse tema que tem causado bastante dor de cabeça, né, para os síndicos e para os proprietários de unidade. A ideia é que a gente fazer um bate-papo mesmo, bem informal com vocês, a gente vai fazer em 2 blocos, tanto a questão técnica com o pessoal da Examine e abordagem de algumas questões jurídicas com o pessoal do escritório. Acho que para a gente começar, na mediação das perguntas, vou fazer primeiro um bloco aqui com o pessoal da Examine, com o Rafael e com o Paulo. Né? Acho que é legal a gente começar com um assunto que é bastante importante, que é a manutenção predial, né? Porque, Paulo e Rafael, muitas das ações judiciais, né, a falta da manutenção predial é a principal linha de defesa da construtora, né? Quando é identificado um vício e se busca reparação, a construtora logo na sua linha de defesa argue isso, olha, falta de manutenção predial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância do condomínio em ter um plano de manutenção e se existe alguma norma técnica que obrigue o síndico a confeccionar esse plano de manutenção. Bem, existe norma sim, a norma é 5674, sim. Ela passou por algumas revisões nos últimos anos, e de fato, também atuando como perito judicial, eu vejo isso, né? As construtoras depositam suas fichas nessa hipótese do condomínio não ter feito a manutenção adequada. Sim. E essa norma 5674, na verdade, ela vem ali como meio que uma doutrinação para mostrar que isso é importante e que, principalmente, documentar o que é feito é importante. Né? Porque aí, já do ponto de vista jurídico, se você não consegue deixar um rastro, importante você fez prova, alguma coisa que foi bem feita, você ainda fica encurralado. E o perito judicial fica sem ter em que se apoiar. Né? Então, tem sim, tem a norma 5674 que fala assim, cabalmente que o síndico, quem responde pelo condomínio, tem que cuidar da manutenção do edifício. E pela sua experiência prática, você tem visto, isso está sendo comum, a implementação desses planos de manutenção, ou ainda os condomínios estão negligenciando isso? Assim, tem 2 naturezas aí. A primeira é que essa mesma norma, 5674 e outras, que são correlatas, elas falam sobre um plano formal de manutenção. E por formal tem uma série de fatores, até importados, por exemplo, da indústria mecânica e outras áreas do mercado um pouco mais aprimoradas, que ainda são bem incipientes na construção civil. Por exemplo, o uso de indicadores de manutenção. Um condomínio pode fazer uma manutenção perfeita e não usar indicadores.
ele não vai estar cumprindo integralmente a norma 5674, mas ele pode estar plenamente protegido se algo desembocar na justiça, né? Então, assim, primeiro a gente tem que distinguir quem faz uma manutenção adequada e registra isso, e quem ainda vai além, que seria o estado da arte, e cumpre integralmente com a norma 5674, né? É preciso ter um pouco de pragmatismo, você chegar lá e ver se tem como evidenciar que se cuidou de cada um dos itens. Por exemplo, sim. dá um exemplo trivial, porque de fato a gente ainda encontra, e aí quando eu falo a gente, nas 4 disciplinas, o que diz respeito à engenharia civil, arquitetura, engenharia mecânica e engenharia elétrica. A gente encontra ainda condomínios que não fazem nenhuma manutenção. E a questão é, não ter nenhuma manutenção não implica automaticamente que a obra foi entregue perfeita. Isso só dificulta o exame da questão, do ponto de vista técnico. Um exemplo bem trivial, para todo mundo entender, seria, por exemplo, no caso de entrega de uma bomba subdimensionada. A bomba está subdimensionada desde o primeiro dia de vida do condomínio. Você tem um problema nascendo até o próximo período de chuva, vamos supor que seja uma bomba que trabalhe com isso, né? E se o condomínio presta uma manutenção inadequada ou inexistente a essa bomba, ele só vai estar antecipando esse problema. Mas a construtora ainda tem responsabilidade. Do ponto de vista técnico, o engenheiro consegue caracterizar isso, né? Certo. Então, você tem algumas questões que são um pouco embotadas depois de cada caso concreto. É importante porque na parte prática e fática a gente consegue diferenciar. Então, ainda que não tenha havido manutenção, e é importante ressaltar a importância da manutenção, mas ainda assim é possível identificar que um vício ele teria origem ainda por responsabilidade da própria construtora, né? Ainda que não tenha havido a manutenção, poderia imputar ao condomínio a responsabilização, que é o que elas costumam fazer nas suas defesas, né? Sim, e não tem, Maria Luísa, nenhuma resposta pronta nisso, porque é fácil imaginar até mesmo problemas em que, por definição, pela tipologia do problema, quem é culpado seria a construtora. Por exemplo, uma área externa na frente do prédio que alguns senhores moram, tem lá um estacionamento que teve uma compactação. Ninguém dá manutenção em compactação. Não tem uso inadequado de um estacionamento, a não ser que alguém chegue lá com um carro forte. E se você tem um problema de solapamento daquele solo, a sua avó, a minha avó foi lá estacionar o carro, pisou em falso e caiu, a construtora fica assim, em maus lençóis para provar que faltou algum tipo de manutenção ali, entendeu? Agora, do ponto de vista executivo, tem milhares de variáveis a serem observadas quando desse serviço que chama compactação do solo. E que geralmente, Rodrigo, são feitas, por exemplo, pelo menos essa parte de compactação, numa parte da obra que você tem muita pressa. E você não pode ter tanta pressa, né? E alguns problemas ficam ocultos. Então, assim, por isso que se simplesmente chegar, não teve manutenção, às vezes é um item que não tem como ser dada manutenção. Dada manutenção, Já nasce com problema, Sim, já nasce com problema. Na engenharia civil, particularmente na minha área, tem reações no concreto, que é o material que a gente mais usa aqui, em reações álcool e agregado, elas podem aparecer 15, 20, 25 anos depois do prédio entregue, e que elas são causadas porque foi utilizado material inadequado. O uso de material inadequado não tem nada a ver com condomínio. E assim, a gente percebe como são empreendimentos complexos, a construção é algo complexo demais. E assim, a pessoa que assume a gestão do condomínio, né, o síndico, ele não tem, obviamente, e é razoável que não tenha mesmo, essa compreensão de quanto é complexo, né, de quanto é necessário fazer essas manutenções. Então, assim, até com as construtoras, elas deveriam assim, entregar ao síndico um manual, né, para gerir tudo isso, gerir, né? Porque o síndico não tem. É muito complexo. Não tem.
Rodrigo, talvez nesse ponto tenha o que, a meu ver, seja uma das maiores contribuições minhas, pelo menos para essa noite. Uhum. Mas, assim, da mesma forma como a gente compra um carro, eu não sou engenheiro mecânico, mas se eu Exato. compro um carro, e eu não, tem muita coisa ali que é óbvia só para um engenheiro mecânico, mas não Sim. para mim. A gente recebe um manual ali dizendo como é que se cuida daquele carro. Sim. Mas não tem todas as hipóteses. Você pode ter um monte de problema que depois você ainda vai precisar de uma ajuda especializada. A Certo. construção civil também tem isso, só que essa realidade não é vivenciada. E aqui eu vou ser literal, né? O item 8.3 da norma 674 fala, literalmente, que é uma obrigação da construtora entregar um documento chamado Manual de Uso, Aí, ó. Operação e E Manutenção. manutenção. E o nome é autoexplicativo, ele tem que dar como se Sim. fosse um plano de partida Sim. para alguém que é leigo. Sim. E essa mesma norma fala no seu item 7.1, a norma 5674, que esse manual de uso, operação e manutenção, que é de obrigação da construtora fornecer, e tem uma outra norma super robusta que fala o que tem que ter dentro dele. Essa norma fala, olha, esse manual ele faz parte do programa de manutenção. E aí qual que é a implicação lógica daí? Tem como haver um problema de manutenção em que a culpa técnica do ponto de vista da engenharia ainda seja da construtora, porque ela foi omissa em dar alguma orientação ou deu uma orientação exagerada. Da mesma forma que se eu compro um carro, dando um exemplo esdrúxulo, ele fala que eu posso diluir um pouco de gasolina com água, que não dá problema nenhum, eu consigo responsabilizar, imagino, né, de quem eu comprei o carro. E algo que a gente vê muito por aí são ou esses manuais são extremamente evasivos e assim, nada customizados, e a construtora corre o risco aí de ser responsabilizada na parte de manutenção, ou eles são extremamente exagerados, jogando ali uma casca de banana mesmo para a construtora não conseguir cumprir, para a construtora não, para o condomínio não O condomínio. todos aqueles detalhes, muitos deles assim completamente distantes da realidade. Então assim, Então você vê. tem essa intersecção que ninguém comenta. Tem um pedaço da manutenção que começa com a construtora. E, Rafael, além da manutenção, acho que é importante a gente também falar para o público aí que está ouvindo a gente sobre a inspeção predial, né? Porque também, às vezes, é um pouco negligenciada, né? Então, a gente tem visto, até ultimamente, muitos casos de acidente, de desabamento, né? Isso tem causado muita preocupação para os síndicos e para os condôminos. E até recentemente eu vi um estudo sobre o assunto, mostra que 66% dos casos de acidentes são decorrentes de falta de manutenção ou de inspeção predial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a Assim, inspeção. a realidade brasileira para esse serviço, ela é assim massivamente reativa, né? Tem um problema, Sim. muitas vezes um sinistro até com fatalidade, e aí a gente vê alguns municípios e alguns estados que já têm até legislação regrando esse tema técnico de engenharia e arquitetura. Mas assim, a inteligência da coisa é que a inspeção funciona como um check-up. Se você tem um prédio, né, que para muitas pessoas é o maior ativo da vida, né, o maior investimento, que é feito para durar 50, 100 anos, essa variação é grande e às vezes pode durar até muito menos do que 50 anos, a depender de como você cuida do prédio, né? Cada apartamento é como se fosse uma célula viva que pode fazer ali uma barbaridade para o resto daquele organismo, né? Caso, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, que uma reforma, alguém removeu um pilar. Sim, pilar. Aqui em Brasília tem muitos episódios envolvendo sinistros com GLP, com gás. O pessoal vai lá e é uma explosão, e a explosão não dá muita esperança, né? Sempre um evento. E pode ter ali seu caráter de improvável, mas que quando acontece é quase certo de ser assim marcante, infelizmente marcante. E o que a gente tem visto, doutora Maria Luísa, é que basicamente a ABNT tem um movimento, isso é importante pontuar, tem um projeto de lei, ainda não é norma, 16747, que vai tratar de inspeção predial, mas
O projeto atual, ele tem uma crítica severa por parte do meio técnico, que ele coloca a inspeção predial estritamente como uma atividade para checar a manutenção. E extrai do escopo da inspeção predial a inspeção que se poderia e se deveria fazer quando o prédio é entregue, né? Muitos aí estão atribuindo isso, é claro, a lobby das construtoras, que tem muita digamos, energia para gastar nessas reuniões técnicas, né? E isso, é claro, vai acabar aparecendo em algum momento. O que é importante em relação à inspeção predial? Muitas pessoas perguntam, né, assim, alguma regra cabalística de frequência, mas a gente pode traçar uma analogia com o corpo humano. Quanto mais velho a gente é, mais frequentemente a gente tem que ir no médico. Se a gente tem algum histórico na família de coisa grave, a gente também tende mais a ir ao médico, né? E independente disso, desde que a gente nasce, a gente vai ao médico. Quando eu tenho um filho pequeno aqui em casa, quando você é bebezinho, você vai muito ao médico para ver se você não tem alguma coisa grave ali no início, essencialmente, né? E de modo que você nunca prescinde de uma inspeção predial. Se você pegar aí toda a coletânea que tem espalhada no Brasil, até mesmo fora, para nenhum tipo de edificação se costuma recomendar mais do que um intervalo de 5 anos para ser feita uma inspeção predial. Se você acha um problema grave, por exemplo, na estrutura, que é a minha área, no máximo no ano seguinte você está voltando ali, para ver se aquele problema se agravou ou não, né? Então, assim, a gente tem que incorporar essa mentalidade da inspeção predial ser um check-up do lugar onde eu coloco a minha família para viver, né? Então, por isso, é natural que tenha uma importância cada vez crescente, né? Sim. E agora, a sua analogia foi perfeita, né? De fato, comparando com... Acho que a minha internet não... Isso. Sim. Não, eu digo assim, que a analogia que o Rafael fez é uma analogia perfeita, porque, assim, comparando, né, o carro, as manutenções preventivas, né, as revisões periódicas. Então, assim, é que o costume impera, né? Então, não há esse costume no nosso país de laudos, de inspeção, de pós-obra, né? Então, a gente acaba pecando pelo costume e a gente... da atuação preventiva, né? O brasileiro não tem esse costume da atuação preventiva. Exatamente. E assim, Rafael e Paulo, nas inspeções que vocês têm feito, o que vocês têm identificado de mais comum, assim, né? A gente, mais leigo, verifica muito a questão de rachadura, de trinca, né? E às vezes a gente até ignora isso. Até que ponto a gente tem que prestar atenção mesmo nisso? Como é que é a importância do monitoramento de trinca, de rachadura? O que compromete de fato a estrutura? Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre isso. Vai precisar de cara agora. Normalmente toda obra que a gente vai, que acabou de ser entregue, alguma fissura acaba aparecendo, né? A justificativa padrão normalmente é a questão da acomodação, né? A obra está nova, está se acomodando, né? Isso realmente pode acontecer, né? E pode ser também um problema simples. Não necessariamente toda fissura que aparece ou toda trinca que aparece é um problema muito complicado. Agora, mesmo que ela não seja um problema sério, não causa nenhum dano à edificação, aquilo ali dá um desconforto no usuário e deprecia o imóvel. Então, a gente um problema que a gente tem que realmente prestar atenção, né? Se não for por um problema grave, para você não morar num lugar onde vocês ficam incomodados de ver uma fissura na parede e não sabe o que é aquilo, né? Então, assim, a sugestão é sempre que aparecer uma fissura, uma trinca, essa nomenclatura depende do tamanho da abertura, né? Tá? Fissura, trinca, rachadura, ela vai aumentando. E é importante, observando isso na edificação, contratar um profissional da área para verificar a causa disso, né? Pode ser uma causa simples, como uma acomodação, uma fissura na alvenaria que um pequeno acerto resolve, nunca mais apareça, mas sem fazer uma pesquisa sobre isso, ou dependendo do problema do monitoramento, que você consiga acompanhar para saber se a fissura, a trinca é passiva ou ativa, como a gente fala, se ela
ela já abriu tudo que tinha que abrir, ou se ela ainda está abrindo, né? Ou se ela abre de manhã e fecha à noite, ou no inverno, no verão, se ela é sazonal, por exemplo, né? Então, teria essa sazonalidade, é importante o acompanhamento, né? Até para poder saber o que fazer para corrigir, né? Então, às vezes, de manhã ela está aberta e à noite fechou, vice-versa. Então, a gente precisa observar isso, né? E o monitoramento é importante para isso, para saber se ela está parada, como é que a gente vai arrumar. Então, depende do que está causando o problema, entendeu? E Paulo, também dentro dessa sua especialidade aí também, que é com relação às fachadas, né? Qual o problema mais recorrente? É descolamento de pastilha mesmo? E qual o risco? E o que o síndico pode tomar para ter uma reparação eficiente disso? Hoje, infelizmente, é um problema muito grave, muito frequente, a questão daquela pastilha, desplacamento de peça, né? Especialmente cerâmica, né? Acontece com outros materiais também, mas especialmente cerâmica, né? É um risco enorme, né? Para a vida do usuário, de quem está transitando ali nas proximidades do prédio. O síndico tem que estar ciente que ele tem uma responsabilidade civil e penal com relação a isso, né? Então ele tem que ficar realmente muito preocupado com isso. E isso é muito comum hoje em dia. Esse é um problema. E outro problema que a gente encontra muito também é a junta de dilatação daquela estrutura é comprometida, quer dizer, ela não está a selagem dela, quer dizer, a proteção dela está danificada, né? Quer dizer, com relação a esses dois itens, são os que a gente assim vê com mais frequência. Com relação à fachada, é interessante assim para o síndico ele observar a fachada que tem um sol que bate mais forte, ou que pega mais chuva, ou que pega mais vento, ou que tenha um acabamento mais escuro, que para a questão da variação térmica, isso também influencia. Então, ele ficar de olho nessas fachadas e observar qualquer sintoma de desplacamento, descolamento das cerâmicas, né? Isso, assim, pode ser um problema de projeto, quer dizer, como o Rafael citou, um problema o projeto não tem as juntas de dilatação do pano de cerâmica, né? Então, ela vai abrir. Ou então, na hora da execução, que é muito complexo mesmo, assim, né? Às vezes, aqui na época de seca, o tempo de espera para assentar depois que a argamassa está na parede é diferente na época de umidade. Então, esses detalhes a construção tem que observar. E isso acaba causando, a não observação disso aí acaba causando um problema, né? E no caso da junta, toda a estrutura precisa trabalhar, né? E, eventualmente, dependendo da distância, do tamanho da edificação, elas vão ter que ter um espaçamento entre a estrutura. Aquele buraco tem que estar selado, ele tem que estar protegido, porque a entrada de água pode deteriorar a estrutura metálica e tudo que está ali dentro, o próprio concreto. E isso também é um cuidado. Assim, basicamente, os maiores problemas são a própria espessura, a profundidade dessa selagem que é feita, porque existe uma regrinha para poder obedecer. Então, é necessário também colocar um produto de aderência nas laterais para que aquele produto fique realmente bem aderido. E isso não se faz assim, né, muitas vezes. E aí, com pouco tempo, você já tem um vazamento lá dentro. Basicamente, são esses dois pontos que a gente tem visto mais. Assim. Mais na fachada, né? Nossa, bem interessante mesmo a sua fala, e a gente vê que é um problema bem recorrente, né, dos condomínios. Essa questão. E a importância, né, a gente ressalta a importância da manutenção e da inspeção para verificação disso. Por exemplo, no deslocamento das pastilhas e tudo mais, é possível a gente verificar ainda antes do fenômeno acontecer, da possibilidade desse evento acontecer, seja por alguma impropriedade ou algum uso de algum produto que não deveria ter sido utilizado, ou na má colocação? É possível a gente antever esse problema? O descolamento não é tão simples assim de ver, porque às vezes são pequenos descolamentos, ela não desplacou ainda, né, a cerâmica. Entendi. Eu preciso fazer um teste. Se houver alguma desconfiança, fazer um teste, né, que vai usar um martelinho para bater para ouvir se está oco, por exemplo, né? Então, esse é um exame que é feito realmente em toda a fachada. Mas tem que se observar primeiro, porque é um custo também, que às vezes, né, a gente pode aguardar o momento onde começar, ver
um risco, uma primeira queda, mas assim, às vezes o descolamento é o primeiro que a gente vê. A cerâmica fica relativamente saltada da fachada antes dela cair. Então, é possível que numa vistoria a gente antecipe isso, observando esse tipo de fenômeno, né? Nossa, perfeito. Paulo, obrigada. Quero agradecer aí ao Rafael e ao Paulo pelas colocações técnicas, que foram bem esclarecedoras para a gente. E eu queria que vocês dessem assim, a gente não tem como esgotar todos os assuntos, a gente tentou pincelar, né? Queria que vocês dessem, assim, alguma dica para os síndicos que estão aí nos ouvindo, né? Sobre como é que eles recebem as edificações, como é que eles fazem essa manutenção e a inspeção. A gente já falou um pouco dessa periodicidade, né, a importância delas, mas só para ressaltar mesmo a importância da manutenção e da inspeção predial. O que a gente sugere, basicamente, é que, em 2 momentos, né, o momento de recebimento do prédio, é interessante que o condomínio contrate uma empresa, um profissional experiente nessa área, para que ele colabore nesse recebimento. Ele vai ter um olho, né, clínico para perceber alguns problemas que podem lá na frente, ou, por exemplo, um problema simples, que eu vou dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, uma fachada pintada, né? E aí no recebimento você percebe que lá na platibanda, lá em cima do telhado, você não tem uma proteção, um rufo, uma pingadeira bem feita. O que vai acontecer é que você vai antecipar um custo. Se você não tem esse sistema instalado, em vez de você pintar a parede, a fachada daqui a 3 anos, por exemplo, daqui a 1 ano você vai ter que pintar. Então, a observação nesse recebimento é importante para que não se antecipe brevemente custos que o condomínio estava prevendo gastar só daqui a alguns anos e ele vai trazer para agora, entendeu? E também, no caso, o Rafael também já exemplificou, nas edificações mais antigas, para a gente prever algum problema, como a gente viu por aí, de queda, de desabamento. Importante que a gente tenha realmente assim, uma inspeção periódica. Né? Nossa, perfeito. Obrigada, Paulo. Eu vou agora trazendo toda essa questão técnica, né, abordada pelo Paulo e pelo Rafael. Agora, sim, a gente vai contar aí com a ajuda do Dr. Yuri e o Dr. Rodrigo sobre a repercussão, né, na seara jurídica, né, as consequências desses vícios construtivos e o que os síndicos, né, ou os proprietários dos imóveis podem fazer ao identificar esses vícios, né? Então, assim, entrando agora nessa seara jurídica, eu queria que o Yuri desse uma pincelada para a gente, né? O que o síndico ou o proprietário de um empreendimento deve buscar fazer ao detectar um vício, ao constatar um vício, principalmente o oculto, esse que aparece só depois de algum tempo, né, da obra entregue. O que ele pode fazer num primeiro momento, o que ele pode buscar? Eu queria ainda que se abordasse, Yuri, que é uma questão bastante técnica e extremamente importante para esse assunto, que é a produção de prova antecipada, né? Qual a importância dela para esse tipo de vício, que é o vício de obra, o vício construtivo? Perfeito. Bom, com relação a essas questões, nós sempre falamos para os nossos clientes que o magistrado, ele é um cientista da área jurídica, né? E aí, quando envolve outras áreas do conhecimento, há necessidade de que outros profissionais ajudem o juiz a construir uma decisão para resolver o litígio. Então, quando nós falamos de questões de vícios construtivos, é muito importante que em uma ação judicial esteja muito bem construída a questão das falhas técnicas. Deve ser demonstrado para o juiz, assim, de forma até que mastigada, né? Que aquele vício construtivo, ele advém de uma ação ou omissão por parte da construtora. Então, nessa seara, nós apresentamos aos nossos clientes, muitas vezes, a possibilidade de ingressar com a produção antecipada de provas, né, que está ali no artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil. Em regra, as provas de um processo judicial, elas são constituídas no curso do processo. Né? Você entra com a ação judicial, ele traz provas documentais, mas a maior parte das provas, a maior parte das provas, elas são produzidas no processo judicial.
Mas o Código de Processo Civil traz a possibilidade da prova ser produzida também de forma antecipada, né? Como o próprio nome diz, produção antecipada de provas. Nessa oportunidade, o juiz nomeia um perito judicial. Esse perito judicial, eleito pelo juiz, da confiança do magistrado, vai até o local das avarias, das patologias, confecciona laudo técnico, que futuramente ele é homologado pelo juiz, e aí o síndico ou o dono de um determinado imóvel vai ter em suas mãos um laudo técnico confeccionado por um perito judicial que vai poder se utilizar, né? de forma imparcial, exatamente, construído por ambas as partes, porque ambas as partes fizeram ali participaram da constituição da prova, apresentaram quesitos, Editaram enfim. Isso. Exatamente. Então, assim, é uma prova muito importante para a constituição de um direito. E com isso, a demonstração perante o juízo de que aquela patologia realmente ela veio de uma ação ou omissão da construtora ao erguer o empreendimento, que é imprescindível para uma ação judicial. Nós geralmente costumamos falar que a responsabilidade civil tem 3 elementos: ação, dano e nexo de causalidade. O nexo de causalidade é exatamente isso, é eu demonstrar que aquela patologia existente no meu empreendimento advém de uma ação, omissão, erro de projeto ou erro de execução por parte da construtora. Demonstrado isso, seja por produção antecipada de provas, produção ao longo do processo ou laudo previamente confeccionado pelo condomínio ou pelo dono da propriedade, a demonstração dessa falha e consequente responsabilização daquele que construiu o empreendimento, ela é muito grande. As chances de êxito nesse processo são muito grandes. Então, respondendo objetivamente à pergunta, algo que o síndico ou o dono de um imóvel tem que se preocupar é na constituição dessas provas de natureza técnica. E apenas um adendo, a fala do Yuri, isso ele vai ser abordado depois futuramente, mas, por exemplo, às vezes o condomínio, né, com um vício construtivo de grande gravidade, e o síndico, no afã de resolver, né, de reparar o vício, até com pressão dos condôminos, né, que não é fácil, o síndico acaba contratando a despesa do condomínio, pagando o conserto do reparo do vício. No entanto, quando se faz isso, você acaba destruindo a prova, né, Yuri? Então, como o Yuri falou, a fase de produção de prova tem que ser uma fase muito bem arquitetada, porque se você, enquanto síndico, né, faz o reparo sem nenhum tipo de acompanhamento, seja jurídico ou do engenheiro civil, pode ser que aquela prova que você tinha para comprovar que, de fato, o construtor incorreu em desacerto quando erigiu o projeto, o prédio, assim ela acaba com a prova. Né? Então, você não vai poder mais comprovar que a construtora é responsável por aquele vídeo. Então, a prova ela é a alma da ação judicial. Ela tem que estar muito bem delineada, muito bem comprovada. E quando se pensa em reparar o vício, é importante que tenha um acompanhamento, obviamente, de um engenheiro civil e também de um advogado. Isso Exatamente. mesmo. É como o Yuri falou, né? A comprovação tem que ser do nexo de causalidade. Às vezes, você destruindo a prova, você não consegue mais demonstrar esse liame entre o dano existente e a ação ou omissão da construtora, né? Perfeitamente. E Yuri, identificado o vício, né? A gente busca, então, a reparação dele. E aí é que começa a ter alguma certa complexidade, que a lei, ela causa, a interpretação dela causa muitas dúvidas acerca desse prazo, que prazo seria esse para reparar ou para indenizar? Como é que funciona isso? Bom, a responsabilização da construtora. Certo. Quais são as formas de buscar essa responsabilização? Então, o que acontece? Essa questão do prazo prescricional e o prazo decadencial é controversa, inclusive, nos tribunais. Então, é muito importante o síndico ou o proprietário de um imóvel, ao ingressar com a ação, procurar realmente um advogado especialista para que se tenha cuidado com relação aos prazos aplicáveis a cada questão. Nós temos os prazos de garantia, né, que estão ali colacionados tanto no Código de Defesa do Consumidor
como também no Código Civil. No Código Civil, mais especificamente com relação a contratos de empreitada também aplicáveis a empreendimentos de grande porte. Né? O Código de Defesa do Consumidor atesta que é um prazo de 90 dias, caso haja vícios aparentes, esse é um prazo decadencial. Com relação a vícios ocultos, esse prazo de 90 dias começa a ser contado a partir do surgimento, né, desse vício. E temos também a aplicação do Código Civil, que é o artigo 618, e o seu parágrafo único, que atesta a possibilidade do dono da obra reclamar vícios de ordem construtiva pelo prazo de 180 dias dentro de um prazo de 5 anos. É importante destacar que esses são prazos decadenciais, em que é possível pedir o abatimento da coisa ou rescisão do contrato. Se eventualmente esses prazos decadenciais de 180 dias e 90 dias eles passam, né, não são utilizados por parte do proprietário ou do síndico representando os condôminos, isso não quer dizer que o direito está completamente fulminado, porque o STJ, já de forma reiterada, entende que a ação que busca a indenização referente a esses vícios de ordem construtiva, eles têm um prazo prescricional, já não é mais prazo decadencial, é um prazo prescricional de 10 anos. De acordo com o Código Civil de 1916, que era o código passado, o prazo prescricional era de 20 anos. Hoje, com o Código Civil de 2002, o prazo prescricional é de 10 anos. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem entendido que é aplicável esse prazo de 10 anos para ingresso de ações em que se busca a obrigação da construtora em reparar os vícios de ordem construtiva. Então, são a diversidade de prazos, naturezas distintas, prazo prescricional, prazo decadencial, que é importante que o proprietário ou o próprio síndico tenha ciência para que não perca o seu direito, né, de ingressar com ação judicial. Com ação judicial, perfeito. E ainda sobre a ação, Yuri, né, outra questão um pouco controvertida é que o Código Civil, ele atribui aí ao condomínio edilício, ele elenca, né, os condomínios eles estão no rol dos entes despersonalizados, né? Como é que fica essa questão da legitimidade para o ingresso das ações com relação a vícios construtivos pelos condomínios? Certo. É o que se costuma muito dizer. O Código Civil de 2002 ele perdeu uma excelente oportunidade de entender que os condomínios eles têm personalidade jurídica, né? São pessoas jurídicas de direito privado. Contudo, tem se entendido, a jurisprudência tem entendido, inclusive com a aplicação, né, do artigo 22 da Lei 4.591 de 64, que os condomínios eles têm legitimidade ativa para pleitear direitos em prol da comunidade condominial. Nesse aspecto, eles estariam na mesma posição de consumidor, porque eles estariam representando a universidade de consumidores que existem dentro do condomínio. Do condomínio. E é interessante essa análise, porque outra questão também polêmica com relação a esse assunto é a representatividade do condomínio, né, nas questões dos vícios, que são vícios de áreas privativas, né? Porque uma coisa é o condomínio ingressar com uma ação para reparação de dano, de vício de obra de área comum, né? Mas o tem entendido como possível, né, o condomínio ingressar em nome do condomínio para direitos dos condôminos. Eu queria que você, com relação à área privativa, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, que é uma questão polêmica, e como é que, e se o condomínio optar por isso, qual é a melhor forma de instrumentalizar essa representação? Perfeito. A regra é que não se pode pleitear direito alheio em nome próprio, né? Mas a jurisprudência tem entendido, o STJ mais especificamente, que é possível que o condomínio ele ingresse com ação não só para buscar a reparação de eventuais patologias nas áreas comuns, mas também nas áreas privadas, né? O STJ tem decidido isso de forma reiterada.
É importante só deixar uma questão aqui, um cuidado que o síndico tem que ter ao ingressar com esse tipo de ação, em observar a jurisprudência local, para que não haja algum tipo de embarreiramento, digamos assim. Sim. Em alguns estados, tem se reconhecido que o condomínio pode ingressar com ação judicial para reparar tanto áreas comuns como áreas privadas. Agora, estudando a jurisprudência do TJ, do Distrito Federal e Territórios, é possível ver que o Tribunal de Justiça colocou mais um elemento, mais um requisito para que essa legitimidade extraordinária, digamos assim, possa ser reconhecida. De acordo com o TJ, há necessidade de que os condôminos eles apresentem uma autorização de representação dentro do processo. Já em outros estados, em estudo jurisprudencial, é possível perceber que não existe essa exigência. Então, é importante, antes de ingressar com ação judicial em que se pede reparação tanto de áreas comuns como áreas privadas, além dos cuidados técnicos de questão de prescrição e decadência que nós já elencamos, essa questão de estudo jurisprudencial do Tribunal de Justiça que analisará o caso concreto, né? É por isso que, mais uma vez, nós falamos da importância de se contratar um profissional que realmente tem especialidade nessa questão imobiliária. Sim, sim, bastante importante, porque tem que ter uma análise não só do tribunal local, como também do STJ, porque o assunto ainda não está consolidado no STJ, né? A gente tem visto que essa questão agora, que recente foi levada, e inclusive com o caso daqui do DF, não é, Yuri? Sim. Ainda pendente de julgamento, né, sobre isso. Então, a gente ainda não tem uma segurança jurídica sobre essa matéria, ainda está sendo, a jurisprudência ainda está se sedimentando ainda com relação a esse tema. Obrigada, Yuri. Né? Sim, Foi sim. ótima a sua contribuição, mas fala um pouquinho para a gente desse, eu acho que você chegou a adentrar nessa questão, né, do STJ. Sim, sim. Com relação à representação, Sim. como são casos esparsos, né, que não existem vários casos analisados, a jurisprudência, infelizmente, ainda não está consolidada. Nós não temos ainda o detalhamento de como proceder com essa representação de forma extraordinária. Então, o profissional, ao começar a atuar numa demanda como essa, tem que tomar todos os cuidados para se adequar à jurisprudência, né, aos entendimentos dos tribunais local, para que não haja nenhum perigo de uma interpretação distinta perante o STJ. Falando especificamente da questão da representação dos condôminos, referentes a vícios construtivos em áreas privadas. De área privada. Perfeito, isso mesmo. Um ponto importante, desculpa, Maria Luísa. Sim. Não, pode falar. Um ponto importante é que antes, né, claro, de entrar com a ação judicial, a gente, graças a Deus, advoga para condomínios muito organizados, condomínios e desde o começo, quando se depara com um vício, pode de pequena monta ou um vício de grande vulto, os síndicos já começam já a encaminhar notificações para as construtoras, mandar e-mail. Isso tem uma importância, sabe, muito grande. Então, já demonstra que os síndicos já estão atentos, porque existe um jargão, né, que a construção fala. Então, parece uma rachadura lá, tá evidente que há algum problema errado, que há algum problema. Então, o síndico já se mobiliza, já encaminha e-mails, já encaminha notificações. Isso, quando é judicializado o caso, isso tem uma importância muito grande no processo. Então, aqui tem síndicos, né, que estão nos acompanhando, sabem de que é importante você documentar esse tipo de vício antes, obviamente, da ação judicial. É importante até, inclusive, ressaltar a notificação ainda dentro do prazo, né, Yuri? Você pontuou aí da garantia da obra, isso é extremamente importante. Isso. Não, com certeza. A questão da inspeção predial, como foi dito por parte dos técnicos, né?
a constituição de uma comissão de entrega de áreas comuns para a listagem de tudo aquilo que está em desacordo, não só com normas técnicas, mas também em desacordo com o memorial descritivo, haver a documentação e encaminhamento de notificação. Isso tudo é muito importante para uma futura responsabilização da construtora, até mesmo porque os prazos decadenciais e prescricionais que acabam sendo aplicados, eles são, às vezes, dependendo do caso, muito curtos. E a necessidade de que, para que não haja o direito não seja fulminado, que o síndico esteja atento a isso e por intermédio da comissão de entrega de áreas comuns, notificação, e-mail, interrompendo esses prazos para que não perca o direito de pedir a reparação dos danos junto à construtora. Isso. Pessoal, assim, nós colocamos um prazo, um tempo na live de 1 hora, né? Como o tema é muito, muito denso, a gente tem muitos detalhes, eu vou abrir mais 10 minutinhos, né? E aí nós abriríamos para perguntas, né? Quem está aqui participando, caso tenha alguma pergunta a fazer, fique à vontade, né, Maria Luísa? Isso mesmo. Quem quiser fazer uma pergunta para os técnicos, para o Rafael, para o Paulo, para o Yuri, para o Rodrigo. Posso falar? Claro, Roxane. Seria interessante um posicionamento do engenheiro, do pessoal que está aí da Examine, quanto à diferenciação em relação à responsabilidade pelo reparo de janelas, vamos dizer assim. A janela, ela compõe a fachada, né? Normalmente, essas fachadas de hoje, toda em vidro e alumínio e etc., elas apresentam muitos problemas, né? Problemas de infiltração, problemas com a maçaneta que abre a janela, enfim. E esse é um problema frequente, por exemplo, ali naquele complexo, é um problema frequente. De quem é a responsabilidade pelo reparo, né? Isso desde o começo. Eu não sei se ele tem condições de nos dar uma orientação em relação a isso. Deixa eu ligar meu áudio aqui. Falando um pouco de casos concretos, né? Eu acho que fica mais rico o comentário. Nas fachadas, em geral, é um dos sistemas em que mais há aquelas cascas de banana que eu comentei anteriormente, em relação a um certo exagero das construtoras com procedimentos de manutenção que, se não feitos, implicariam a responsabilidade do condomínio. Principalmente em relação a procedimentos de limpeza, que tem uma frequência a mais recorrente aí semestral, quando não anual. E aí qual que é a complicação? Quando você não faz a limpeza, você pode ter um problema causado por isso, como também pode ser que surja um outro problema que não tem nada a ver com a limpeza não feita. Mas o simples fato de se apontar uma inexistência em algo entabulado como manutenção da fachada, e você tem um problema na fachada, digamos assim, dá uma munição para a construtora que é bem difícil do condomínio contornar. A gente vê casos, outros, por exemplo, de fachadas com... Vou falar dos prédios que estão aqui perto de casa, né? Que você tem insert em granito, por exemplo. Você pode ter ali um erro oculto, por exemplo, devido à excentricidade, problemas geométricos na instalação de algo que fica escondido na fachada. Que qualquer caixilharia que você coloque depois, por mais de excelência que sejam os materiais, aquilo tem um tempo contado, por conta de um vício oculto, né? E qual que é a complicação? É que isso daí você não, por exemplo, um erro no insert, que vai ficar escondido, você não tem um ensaio formal para dizer, ou para testar, ou para identificar aquilo preventivamente. Você, que é o que acontece, acaba descobrindo isso quando o problema ocorre, né? Por isso que você tem normas para acompanhar durante a construção. Depende muito de cada caso concreto, e uma forma do condomínio se guarnecer é sendo bastante crítico em relação ao teor do conteúdo, daquilo que eu comentei, que é o manual de uso, alteração e manutenção. Lá vai estar escrito, ou deveria estar escrito, né? Fachada, com que frequência limpar?
que eu posso utilizar, o que eu não posso utilizar, já que é um sistema que muitas vezes as pessoas, os condomínios erram por fazer um procedimento errado, né? Porque seguindo isso, se o condomínio falar, olha, eu fiz aqui o que você falou, com a frequência que você falou, e ainda assim deu problema. Então, assim, tecnicamente acaba só restando as hipóteses, e elas são várias, de erros no projeto ou na execução. E aí a gente tem, por exemplo, se o condomínio cuidou de tudo, nesse exemplo do insert em granito, tem uma manutenção bem documentada, compatível com o manual de uso, operação e manutenção razoável, aí eu tenho fundamentação para chegar, olha, eu preciso aqui remover um pedaço da sua fachada para ver se não tem algum problema escondido. E é bem frequente quando a gente faz isso, aí a gente encontra pérolas, né, de problemas lá referentes à etapa construtiva. O Paulo talvez tenha alguma coisa para complementar, porque como ele disse anteriormente, na nossa dinâmica é ele que fica mais com essa parte das fachadas. Na verdade, eu acho que fugiu um pouquinho àquilo que eu te coloquei, que eu imaginei. Vou também dar como exemplo prático, tá? Normalmente, você entrega um prédio e nem sempre ele é 100% ocupado no momento da entrega, ele leva um período para ser ocupado. A gente estava falando aqui, o doutor Yuri estava falando sobre a representação do condomínio em relação à área privativa. E o que eu quis colocar são problemas frequentes, esse tipo de problema relacionado à fachada. Então, eu vou colocar a situação prática. O prédio foi entregue e as salas custaram a ser recebidas por diversos problemas, por problemas de desistência da compra e venda, por atraso na entrega da obra, enfim. Aí, 2 anos depois, a pessoa chega e recebe o imóvel e verifica que a janela está com problemas. Ela não abre, ou ela está sem a maçaneta, ou ela, enfim, provocou infiltração na parede. Ela vai procurar a administração do condomínio. Porque no manual da construtora, essa garantia relativa a esse tipo de problema é entre 6 meses a 1 ano. Então, é nesse contexto envolvendo representatividade do condomínio, problemas internos relacionados à fachada, esse tipo de situação que é bem comum de acontecer, que eu gostaria de ouvir um pouquinho o que vocês conhecem disso. Vou fazer um comentário em 2 linhas. Primeiro, complementando o que o Rafael falou, acho que logo no primeiro questionamento que foi feito pela doutora Maria Luísa, que é com relação à responsabilização, que tem a ver também com essa questão que nós estamos falando. Existe também, além da norma que o Rafael tinha citado, que é a 5674, a gente tem desde julho de 2013 a norma de desempenho. E ela exige uma série de desempenhos, né, por requisitos, de várias áreas da edificação, inclusive estanqueidade. Eu entendo que esse problema, por exemplo, da utilização do apartamento só depois de 2 anos, do período que, em tese, a garantia já terminou, a gente tem 2 pontos que a gente deveria analisar. Primeiro, provavelmente um problema de estanqueidade ocorrerá em outro apartamento. Né? É difícil um problema de estanqueidade, de instalação, de quadria, que não ocorra em mais de um apartamento. Né? Agora, há também a questão da manutenção, né? Que é obrigatória. Se não houver nenhum problema de estanqueidade, por exemplo, ou outro problema com outros apartamentos, provavelmente vai ser cobrada a questão da manutenção. O apartamento vai estar fechado, parado, não vai haver manutenção na esquadrilha. Agora, só para reforçar a questão da norma de desempenho, com ela, toda a cadeia pode ser acionada, né? É claro que o condomínio vai procurar a construtora e ela é a responsável, mas o condomínio vai procurar. Hoje em dia a responsabilidade pode ser da obra, da execução, pode ser do projeto, né? O projeto não foi bem feito, e pode ser também da produção do próprio material, seja cerâmica, uma esquadria, etc.
Bem, eu acho que depende, né, depende do caso, mas acho que se houver um problema que seja responsabilidade da construtora, provavelmente isso vai acontecer em mais de um apartamento, né? Aí tem outro ponto também, né, Paulo? A fachada realmente é um quebra-cabeça enjoado, porque você pode ter, em qualquer esquadria, você tem uma parcela de manutenção que é prestada por quem está de dentro, né, pelo proprietário, seja de um estabelecimento comercial, residencial. Você tem uma parte por quem está de fora, em algum momento, no mais da vida útil, vai ser o condomínio, e tem a parcela lá da construtora. Então, por exemplo, nesse exemplo que foi dado, se tem lá uma falha pontual, e quando a gente fala de estanqueidade, não precisa ser um negócio horroroso, basta uma falha pontual. Lá na borrachinha de APDM, ou qualquer dispositivo da esquadria. Se tem alguma falha, e essa falha ficou lá durante 2 anos, mesmo o condomínio dando a manutenção por fora adequadamente, o problema ainda existe por dentro. Inclusive, o condomínio lavando por fora agrava a questão por dentro. A passagem do tempo dos 2 anos, a princípio, ou grosseiramente falando, já que eu não sou da área jurídica, favoreceria a fuga da construtora. E acaba que o condomínio fica em maus lençóis porque está herdando uma inércia em relação a essa questão da manutenção. Isso acontece também em unidades que a gente já vistoriou, por incrível que pareça, de apartamentos não vendidos da própria construtora, em prédios que ela constrói, que causam problemas em apartamentos de baixo. A construtora não cuida dos próprios apartamentos dela, ela só quer vender e para o nível de transação comercial, questões técnicas do nível que a gente está comentando aqui acabam sendo negligenciadas. Então, o exemplo que foi dado, ele é bem oportuno, é cada caso concreto. Claro, aqui eu só levantei uma hipótese de haver um erro lá, um erro endógeno. Se não houvesse esse erro, é um outro rumo de hipótese que a gente vai levantar para tentar confirmar que aquilo primeiro foi entregue adequadamente. Porque se não foi entregue adequadamente, você pode tentar colocar a responsabilidade no proprietário, que deixou aquilo de 2 anos ou até mais largado, quando a responsabilidade técnica, do ponto de vista de engenharia e arquitetura, seria concorrente, envolveria mais de um ator. Sim, é por isso que é muito importante, né, a vistoria, né, fazer a vistoria para que, obviamente, em situações que não são visíveis a olho nu, né, quando a entrega das chaves das unidades privativas, né, que se faça uma vistoria detida, né, e que se eventualmente se constate alguma impropriedade, algum vício aparente, né, até na parte hidráulica, elétrica, que faça constar no laudo de vistoria. E é uma prova de que o adquirente da unidade imobiliária, ele, ao vistoriar a unidade, ele não recebeu por algumas ressalvas, né, por alguns pontos que ele não concordou em receber a unidade daquela forma. O consumidor, isso acontece muito, né, ele recebe a chave e não toma cuidado de analisar por inteiro o imóvel, dá o ok, daqui 6 a 12 meses acontece um problema, ele vai reclamar, e a consultora fala o seguinte: não, ele recebeu a unidade e aqui constatou que não havia, que na época não haveria nenhum vício construtivo. Então, o condomínio, o síndico cuida da área comum e o dono da unidade imobiliária cuida do imóvel dele. Então, são casos distintos, mas que é necessário que o consumidor, quando receber, faça uma vistoria detida do seu imóvel. É importante pontuar, só para encerrar essa minha participação dentro da pergunta feita, que muito do que é feito em engenharia diagnóstica tem uma tempestividade. Perder o time, você vai ter que começar a lidar com incertezas, com probabilidades. Dando um outro exemplo dentro do que o Paulo comentou anteriormente, né? Quando foi questionado acerca do quão recorrentes são fissuras, trincas, né, rachaduras, enfim. E aí o Paulo comentou acertadamente sobre a questão da resposta default, padrão que o pessoal dá de acomodação, da estrutura e por aí vai. Essa resposta é padrão porque é a mais conveniente para quem não quer fazer nada. Mas, assim, um engenheiro medíocre sabe que você não conclui
nenhum diagnóstico em relação à fissura nenhuma sem monitorar. Então, se alguém chega, olha uma fissura e de bate-pronto te dá uma resposta, ou é ignorância ou é má fé. Não tem outra hipótese. Não tem outra hipótese. E eu já até pedi para alguns síndicos, clientes nossos, sabatinarem engenheiros, assim, inadvertidamente, né? Perguntar, vem cá, mas como é que você está dizendo que essa fissura parou? Você monitorou ela? E monitorar fissuras, em geral, excetuados aí alguns casos de fundação, é um procedimento bem simples e bem intuitivo. Você quer saber se aquele problema cessou, se ele está se agravando ou não. O que eu estou querendo dizer aqui? O beabá da engenharia diagnóstica ainda não foi incorporado, né, dentro do mindset do mercado. Então, a gente tem muito que remar ainda para essas questões mais assim, iniciais, trazerem resultados para quem está no imóvel, seja uma sala comercial ou residencial. Isso. Certo. Mais alguma pergunta, uma complementação, Roxane, alguma coisa? Patrícia, alguma pergunta aí, pessoal? Na verdade, quando o Rafael falou do manual e manutenção, a gente até recebe esse manual de manutenção predial, igual eu recebi, mas é um troço tão grosso que para quem não é engenheiro, não tem nem figurinha, nem nada. A linguagem, né? Você fala, a linguagem. A linguagem, nem figurinha para eu ficar manuseando, para ter curiosidade. Uhum. E a questão da inspeção predial. Assim, muitos síndicos são síndicos na garra. Não tem ninguém, enfia lá aquele que fala mais, né? Foi o meu caso. Não tem ninguém, você fala mais, vai lá. Então, eu aprendi muito na garra. O manual a gente até recebe, mas é muito complexo e a linguagem é para engenheiro mesmo, né? E a gente está passando aqui por a questão da fachada, do vício construtivo da fachada. Nós recebemos o prédio há 7 anos e não recebemos a fachada. E a construtora tentou negociar conosco, mas uma negociação muito além do que a gente está pedindo, né? E a gente está entrando agora com uma ação contra a fachada. Então, estou vivendo isso bem na pele, né? Já fizemos o laudo técnico, como o Rafael e o Paulo falaram. Eu peguei a administração do condomínio fazendo esse laudo técnico e aí agora a gente está produzindo as provas. Então, eu acho que Águas Claras inteira está com fachada comprometida, né? Um grande boom. Então, foi bom vocês terem falado disso, mas eu queria deixar assim, teria que ter algum jeito do síndico, né, saber dessa inspeção predial, que é importante, né, fazer toda uma inspeção no prédio, porque a gente faz as manutenções aqui, eu já peguei um cronograma de manutenção dos outros síndicos, bombas, caixa d'água, estrutura, então eu fiz meio que por osmose, o pessoal faz todo ano de estanqueidade, a gente vai fazendo. Eu fico pensando geralmente naquele síndico que não tem essa informação, né? Que ele é surpreendido com a bomba que estoura e não sabia que tinha que fazer a manutenção. Então, só isso que eu queria deixar claro. Certo. Por isso é importante ressaltar esse acompanhamento técnico, né? Sobretudo aí dos engenheiros e dos arquitetos, porque são assuntos bem técnicos mesmo, e nem todo síndico tem esse conhecimento sobre essas questões e assume essa incumbência que é bastante difícil, né, de administrar em um empreendimento sem ter esse respaldo técnico, né? Por isso é importante a assessoria de profissionais especializados na área para isso. Isso. E assim, já finalizando aqui a live, isso aqui espero que seja uma rotina, tá? A gente marcar sempre reuniões. Acho que a informação ela é muito valiosa, o que a gente delibera aqui. A gente vê, são casos que do dia a dia mesmo do síndico, né? Do condômino. Então, são situações muito importantes, né? E com viés jurídico, com viés também da engenharia civil. Eu acho que a gente pode também tentar traduzir, né, essas situações tão complexas que, para o síndico, às vezes, né, ela e tentar colocar de forma mais didática e mais simples, né?
Então, eu espero assim, já marcar outras lives, né? Nós nos reunirmos, que isso seja um hábito mesmo. E agradeço a presença de todos, do pessoal da Examine, o Paulo, o Rafael. É uma empresa, né, que nos acompanha já há um bom tempo e a gente, de fato, não teria tanto sucesso assim se não fosse a competência deles também do nosso lado, porque não dá para caminhar sozinho nessa seara. Tem que ter a figura do engenheiro. Agradeço ao meu sócio, Yuri, Maria Luísa, aos nossos clientes que aqui estão, né, e espero revê-los em breve. Tá bom, pessoal? Agradeço e para vocês aí uma boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.